Vergonha mundial. O jornal The New York Times, que é o maior jornal do mundo, detonou o STF por ter acabado com a Lava Jato. Bora aqui então comigo conferir alguns trechos dessa reportagem. Mas antes disso, curte o vídeo, se inscreve no canal e compartilhe o link desse vídeo nos seus grupos de WhatsApp para que mais pessoas saibam dessa vergonha mundial que se tornou o Supremo Tribunal Federal. Então leia aqui comigo a reportagem que foi traduzida pelo Estadão. Caso de corrupção da Lava Jato que se espalhou pela América Latina está se desfazendo. Uma das maiores repressões à corrupção da história recente está sendo discretamente, silenciosamente eliminada. O Supremo Tribunal Federal do Brasil está descartando provas-chave, anulando condenações importantes e suspendendo bilhões de dólares em multas em uma série histórica de casos de corrupção, argumentando que investigadores, promotores e juízes parciais teriam quebrado a lei em sua busca voraz por justiça. Esse trecho inicial da reportagem já é um soco no estômago do Supremo, já está colocando na conta do Supremo essas anulações, algo que a gente vê pouco ou nunca nos jornais da velha imprensa brasileira. Em poucas linhas, o correspondente Jack Nicas, que assina essa matéria, resume tudo o que o STF tem feito para acabar com a Lava Jato, usando como pretexto aquelas supostas mensagens que nunca foram autenticadas, nunca, jamais, obtidas por meio de hackeamento, de modo ilícito, criminoso. Bora ler aqui mais um pouquinho, ó. Em decisões ao longo do último ano, a maioria decorrente de questionamentos legais de pessoas que afirmam ter sido tratadas injustamente, o tribunal desfez casos em que políticos sêniores, executivos de empresas se declararam culpados. Até aqueles que confessaram os crimes, gente, eles estão anulando os casos criminais. As decisões estão agora se espalhando pela América Latina, levando à anulação de pelo menos 115 condenações no Brasil, de acordo com grupos anticorrupção. As reversões também estão colocando em dúvida muitos outros casos no Panamá, Equador, Peru, Argentina, incluindo as condenações de vários ex-presidentes. Aqui o New York Times está lembrando um fato óbvio que comprova quão fajutos são os argumentos do Supremo para desmontar a Lava Jato no Brasil. A operação deu e segue dando frutos lá no exterior, não só na América Latina, mas nos Estados Unidos e na Europa também. Só aqui, na Banânia, no Brasil, uma república de bananas em que o governo Lula está em lua de mel com o STF, é que a Lava Jato foi demolida dessa forma. Nos outros lugares, a Lava Jato está rígida, nenhum caso foi anulado, nenhum caso foi derrubado. Segue aqui comigo, ó. As descobertas abalaram a paisagem política da América Latina, fechando empresas multinacionais e levando a bilhões de dólares em multas e centenas de condenações. Alguns dos políticos e executivos mais proeminentes da região foram enviados para a prisão, incluindo quem? Luiz Inácio Lula da Silva do Brasil. Então, finja surpresa que agora, em reação a isso, com Lula presidente, tudo está sendo desmontado. Seu desfazimento é agora uma conclusão sombria para uma investigação que uma vez foi vista como uma mudança sísmica na América Latina, prometendo erradicar a corrupção sistêmica que havia corroído as bases do governo. O público aplaudiu as condenações como um novo amanhecer para a região. Uma década depois, o Brasil e outras nações têm pouco a mostrar por isso. Aqui vale aquela velha história. Com a Lava Jato, o Brasil, gente, teve a chance, pela primeira vez na vida brasileira, de mostrar integridade, justiça, de mostrar império da lei para o mundo, mostrar que aqui quem faz, paga, quem pratica crime é punido, que a gente não admite corrupção, mas acabou virando exportador agora não mais apenas de corrupção, mas também de impunidade. Como, aliás, sempre foi. Todas as grandes operações que abalam o sistema, que abalam as pessoas mais poderosas do Brasil, sempre acabam sendo enterradas por quem? Pelos guardiões do sistema. Por ministros indicados politicamente para funções em tribunais superiores. Sempre foi assim e mais uma vez agora está sendo assim. Acompanhe aqui comigo a matéria. Vamos seguir lendo ela. Para alguns, a reversão é mais o exemplo da impunidade de que os poderosos desfrutam há muito tempo. Pessoas que deveriam estar pagando por seus erros ou seus crimes até certo ponto vão se safar, disse Maíra Fernandes, advogada criminal e professora da Fundação Getúlio Vargas. Ao mesmo tempo, ela acrescentou, as reversões não são sem mérito, diz ela. Ela disse, gravações vazadas e outras evidências mostram que um juiz e procuradores haviam coordenado contra réus, haviam empregado táticas agressivas para forçar confissões e haviam ordenado escutas ilegais.
Mesmo que deixe um gosto amargo, disse ela, é uma consequência de uma operação que sujou as mãos, que violou as regras. Hã? Aqui, gente, ela está fazendo uma imensa confusão, porque aquelas supostas mensagens não revelaram isso que o jornal colocou aqui. Táticas agressivas para forçar confissões? Hã? Ordenando escutas ilegais? Em primeiro lugar, menos de 20% das delações da Lava Jato foram feitas com réus presos. Enquanto lá no Supremo agora, nessas operações contra a direita, 100% das delações são feitas pelo Supremo, como a de Rony Lessa, como a de Mauro Cid, foram feitas com réus presos. 100%, ou seja, quem que realmente está usando táticas agressivas para forçar delações? A Lava Jato ou o Supremo? Na Lava Jato, as prisões sempre tinham por fundamento os fatos, as provas, a lei, e nunca passavam de 35 dias. Lá no Supremo, eles estão mantendo as pessoas presas meses e meses e meses, sem sequer uma acusação criminal. Quando você tem fundamento para prisão, você não tem como alegar que a prisão está sendo usada para forçar uma confissão, uma delação, porque você tinha fundamento para prender. Mas e quando você não tem? E quando você extrapola em meses o prazo legal? Aí sim fica claro o que estão fazendo. Além disso, não tem casos de escutas ilegais da Lava Jato, não existe isso. Esse caso recente que foi divulgado de um suposto grampo na cela do Youssef é história para boi dormir. É um caso requentado por Dias Toffoli em que não tem nenhuma evidência de participação de procuradores da Lava Jato ou de que qualquer material ilegal tenha sido usado na operação. Além disso, esse suposto grampo ele foi objeto de uma apuração do Ministério Público que não constatou crimes. Foram investigados 5 delegados e um agente da Polícia Federal e o caso foi arquivado pelo juiz. Então, gente, é balela. Essas supostas mensagens foram só um pretexto que usaram para anular tudo. Porque quando é com eles, eles fazem pior em termos de abusos, 1000 vezes pior. Coisas que nós nunca fizemos e hoje ninguém reclama do que o STF está fazendo, mesmo sendo 1000 vezes pior. A ponto de Alexandre de Moraes ser vítima, investigador e julgador ao mesmo tempo.